Bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem está falando é o professor Vinícius com mais uma aula de filosofia para os meus alunos do ensino médio. Porém, se por um acaso você não for meu aluno e estiver aqui, caiu aqui nesse vídeo e quiser assistir, fica aqui com a gente porque nessa aula a gente vai conversar um pouco sobre lógica, né? Já que estávamos falando de filosofia de linguagem, dando uma breve introduzida a esse assunto, acho pertinente pincelarmos um pouco também sobre lógica, visto que na aula anterior citei que a filosofia da linguagem bebe também dos estudos em lógica, e podemos começar né, pela conhecida lógica aristotélica, né? Então eu espero que vocês gostem aqui do assunto do vídeo, tá bom? Que vocês apreciem tanto quem é meu aluno, já que eu faço especialmente para eles, eu espero que eles gostem muito, tanto quem não é também, né, e está aqui assistindo por algum acaso, tá bom? Espero que vocês gostem aqui do conteúdo e vamos então a ele. E o que vem a ser a palavra lógica? A palavra lógica vem do grego logic, está relacionada à palavra logos, que significa razão, palavra, discurso, estudo, né? E aqui já fica claro porque a filosofia da linguagem também é um ramo de estudo da lógica, justamente pela origem dessa palavra, né? Que significa logos, que significa verbo, palavra, discurso, estudo, tal como já foi falado também nas aulas anteriores sobre filosofia da linguagem, né? Então, explicado isso, vamos apresentar o tio Tóteles aí para vocês. Quem é o tio Tóteles? O tio Tóteles é o senhor Aristóteles. É como eu chamo o esse senhorzinho aqui, né? É como eu chamo ele, né? Eu chamo ele de tio Tóteles. Então vamos apresentar aí o senhor Aristóteles, o, o, o meu íntimo tio Tóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles ele foi um filósofo grego durante o período clássico na Grécia Antiga, fundador da escola peripatética e do Liceu, além de ter sido aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, né? E o que era a escola peripatética? Segundo diz a história, o Aristóteles ele tinha o hábito de dar aulas ao ar livre, caminhando caminhando, né? E daí que vem o nome peripatética. E o que significa esse termo peripatética? Do latim peripatéticos, relativo à filosofia de Aristóteles. Do grego, peripatéticos, literalmente aquele que anda ao redor de peri, ao redor, mas pantem, caminhar, andar. Ou seja, peripatético significa ambulante ou itinerante, né? Tá vendo como é bom, como é divertido pegar a origem mesma das palavras para se compreender também o mundo e as coisas? É muito interessante isso. Eu gosto bastante. Aí a gente já começa a entender que a filosofia de Aristóteles, né, permeia por meio da ação também, né, como eu vou explicar aqui nesse slide. O que defendia a escola de Aristóteles? Aristóteles ele defendia que a função principal da educação era conduzir o homem à felicidade, né? Não é conduzir o homem simplesmente ao poder, é, ou coisas do tipo, mas sim a felicidade. E por isso que eu dei na nossa primeira aula, falando aqui com os meus alunos, né, explicando também ao público que estiver assistindo, na minha primeira aula eu sempre falo sobre o conceito de futilidade, né, para tentar motivá-los a estudar e tudo, e para tentar motivá-los a se conduzir e de encontro à felicidade, né? Eu até considero que a Constituição americana, que tem nela a busca da felicidade, o direito à busca da felicidade, né, tem também essa base aristotélica. E eu falo do conceito de futilidade na primeira aula, onde eu explico para os meus alunos que ser fútil não é você gastar o seu dinheiro como que você gosta, com o que você acha pertinente, por exemplo, mas é você ficar apontando os dedos, reclamando do que o outro está fazendo com o fruto do seu próprio trabalho, por exemplo, né? E por isso que a educação é a gente abandonar essas atitudes fúteis, né, e nos conduzir a busca dessa nossa felicidade, conduzir a nós
à felicidade, né? A educação deveria guiar o homem ao longo da vida com o ensino de conceitos úteis e necessários à vida prática. Por isso eu sou um grande defensor também da educação financeira nas escolas, por exemplo, né? Porque é uma coisa que a gente tem que lidar, a gente tem que saber lidar com o dinheiro, né? E não é ensinado muitas das vezes, né? E tem essa grande defasagem aí, onde as pessoas acabam entrando em desespero muitas vezes, não conseguem pagar as suas contas, não conseguem se organizar devido a essa defasagem, né? Por isso que alguns conceitos úteis e necessários à vida prática são importantes à educação e nos ajudam a conduzir a a nos conduzir à felicidade, né? E o ensino da virtude moral e do bom caráter, atributos, segundo Aristóteles, não inatos. E o que seria inato? Inato é algo que já nasce com você, que já pertence a ti sem precisar desenvolver, que pertence ao ser desde o seu nascimento. É inerente, natural, congênito. No cartesianismo, algo que se origina da mente sem qualquer mescla com a experiência sensível nem influência da imaginação. Ou seja, para desenvolver o bom caráter, para se desenvolver a virtude, né, você precisa da ação, você precisa da experiência também, você precisa de se educar também, né? Você não nasce bom, como acredita, por exemplo, Rousseau, né? Que diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, né? Mas a gente não nasce nem bom nem mal. A gente tem potencialidades tanto para bondade quanto para maldade, né? E de acordo com as nossas atitudes, da nosso desenvolvimento dentro da educação, a gente vai se tornando bom, vai lapidando aí o nosso caráter, né? E a ação ela é muito importante nesse projeto, nesse processo, né? Por quê? Mas vou ler algumas frases aqui do Aristóteles, do livro Ética Nicômaco. Mas esse processo será mais sem propósito, pois parece que ao admitir que possui a virtude, passa a vida a dormir e a fazer nada, e por causa disso estar a sofrer males e os maiores infortúnios. Ou seja, não é só falar que transforma você em algum ser virtuoso, né? Para se tornar virtuoso é preciso ação. Para se atingir a virtude é preciso ação, né? E para se educar é preciso ação. E talvez seja por isso que no português a palavra educação, e também no inglês, né? Education, né? A palavra ação está contida ali, né? Action e ação está dentro da palavra aí, educação, né? Porque depende, precisa da nossa atitude aí em relação precisa da nossa atitude aí para nós nos desenvolver, nos tornarmos virtuosos e de bom caráter, né? Vou ler outra frase aqui do Ética Nicômaco, sendo a virtude assim de dois tipos, uma intelectual e outra moral. A virtude intelectual depende mais do ensino, quer em sua origem, quer em seu crescimento. Portanto, ela precisa de experiência e também de tempo. A virtude moral resulta do hábito, de onde lhe vem também seu nome formado por uma pequena e sutil alteração do ethos. E aqui outra frase também, né, que eu vou ler para vocês. Mas a maioria dos homens não pratica essas ações. Eles se refugiam no domínio da discussão e pensam que agem assim como se fossem filósofos, e que isso bastará para se tornarem bons, e desse modo eles assemelham-se aos doentes que escutam seus médicos atentamente, mas não seguem nenhuma de suas prescrições. Assim como esses doentes não assegurarão a saúde de seus corpos, cuidando-se dessa maneira, a alma daqueles não se tornará melhor por tal filosofia. Ou seja, isso acontece muito ainda hoje, né? E as redes sociais talvez tenha dado mais potência a isso, né? Das pessoas se esconderem atrás do seu discurso,
né? Achando que você não precisa agir para o bem acontecer. Basta falar, eu sou bom, basta eu colocar um selo em mim, né, de qualquer moda aí ideológica que apareça, que ah, eu vou ser bom, eu vou estar sendo bom. E isso é uma completa loucura, uma completa defasagem até mesmo da própria educação nacional, né? E é por isso que é importante a gente retornar aos clássicos, né? Eu aconselho muito a leitura de Aristóteles para vocês, de Platão, tudo, para vocês começarem a perceber que os próprios filósofos, principalmente os clássicos, eles não ficavam só no campo do o pensamento, o mundo das ideias, não sei o que, não sei o que, não. Eles partiam também para ação, né? Para poder ver o bem se concretizar também. E agora que falamos um pouco de quem foi Aristóteles, vamos ao tema da aula, né? Que é lógica, como eu expliquei no slides aí anterior. Para Aristóteles, a lógica não é ciência em si, e sim um instrumento, órgão, né, para o correto pensar. O objeto da lógica é o silogismo. Mais para frente eu vou explicar para vocês o que é silogismo, mas antes eu vou explicar para vocês o que é o organon, né? O organon é o nome tradicionalmente dado ao conjunto das obras sobre lógica de Aristóteles. Esse termo significa instrumento ou ferramenta, porque os peripatéticos consideravam que a lógica era um instrumento da filosofia e a partir daí passaram a designar o conjunto de textos de Aristóteles a esse respeito. E esses textos são categorias da interpretação, analíticos anteriores, analíticos posteriores, tópicos e refutações sofísticas. Né? E por que a lógica é uma ferramenta para a busca da verdade e não a verdade em si? Para explicar isso, vamos explicar o que vem a ser silogismo. Silogismo nada mais é do que um argumento constituído de proposições, né? Ou premissas, da quais se infere, extrai uma conclusão. Do grego, silogismo significa conexões de ideias, raciocínio. É o raciocínio que segue a dedução, constituído por duas premissas e uma conclusão. Exemplo de silogismo. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Esse silogismo é do próprio Aristóteles. Vamos aqui esquematizá-lo em três partes sequenciadas. Premissa 1. Todo homem é mortal. Premissa 2. Sócrates é homem. Dessas duas premissas conseguimos tirar uma conclusão. Logo, Sócrates é mortal. E por que isso não é a verdade em si, mas uma ferramenta para chegar a ela? Por que o silogismo não é a verdade em si? Eu vou dar um outro silogismo aqui para vocês, para a gente já começar a perceber que ele é de fato só uma ferramenta, que também depende de outros elementos, que mais para frente a gente pode estar estudando, né, para se chegar aí também à verdade. Premissa 1. O amor é cego. Premissa 2. Deus é amor. Né? Premissa 3. Steve Wonder é cego. Conclusão. Steve Wonder é amor e, portanto, é Deus. Né? Logicamente, esse argumento está bem construído. Ele tem premissas que fazem a gente chegar a uma conclusão, porém ele é falso, ele é uma falácia, né? E por isso que é apenas uma ferramenta para chegar à verdade. Né? Somente a lógica em si não serve para nos sustentar aí para chegar à verdade. Só que sem ela também fica também muito complicado da gente chegar aí à verdade também, né? Evidentemente que esse silogismo é falso, eu já expliquei isso para vocês, né? E existem vários tipos de silogismo, sendo eles 1. Dedução. A dedução parte de premissas universais para chegar a uma conclusão particular. E exemplo citado no silogismo e o exemplo citado lá, aqui, né, nesse slide, no silogismo,
ele é uma dedução. Parte de que todos os homens são mortais. Esta premissa ela é universal. Qualquer nome que eu colocar na premissa menor, né, na premissa 2, terá a mesma conclusão. Por que premissa menor? Porque tem algumas pessoas que dizem que a primeira premissa aqui, né, todo homem mortal, é a premissa maior, né? É a premissa que gera aí a discussão. É a segunda premissa, é como se fosse um questionamento, a premissa 1, né? Já que todo homem é mortal, Sócrates, se Sócrates é homem, qual é a conclusão? A resposta, logo Sócrates é mortal. Né? E assim, a dedução ela parte de premissas então universais para chegar a uma conclusão particular, como esse silogismo. Temos também a indução, que é o contrário da dedução, parte de dados particulares para chegar a uma conclusão geral. Por exemplo, na segunda-feira acordo cedo e vejo que o sol surgiu no horizonte às 6 horas. Na terça-feira acordo cedo e o sol aparece no horizonte às 6 horas. Faço a mesma experiência quarta, quinta e sexta. E em todas as ocasiões o sol nasceu às 6 horas. Concluo que o sol nasce todos os dias por volta das 6 horas, né? Pela a indução aí. O argumento hipotético, o silogismo hipotético, né? O que é isso? O que significa isso? Ele, como o nome mesmo já diz, ele é uma possibilidade de acontecer ou ser. Ele inicia com a condição se então. Por exemplo, se segunda der sol, premissa 1, se segunda der sol, então eu vou de moto, né? Segunda amanheceu com sol, premissa 2. Conclusão, logo vou de moto. Então é hipotético. Esse é um silogismo hipotético. E tem as falácias, né, como eu mostrei para vocês aqui nesse slide aqui do Steve Wonder aqui, né? Do amor é cego, Deus é amor, logo Steve Wonder é cego, conclusão, Steve Wonder é amor e portanto é Deus, né? Tem essas falácias, que são formas de argumentos que parecem válidas, mas ao serem examinadas minuciosamente, percebe-se que não são. Por exemplo, todas as pessoas gostam de doce. Marcos é uma pessoa, logo, Marcos gosta de doces. Esse raciocínio parece estar correto, mas ele é uma falácia, porque a premissa maior parte de um pressuposto falso, né? Como eu posso afirmar que todas as pessoas gostam de doce? Né? Nem todas as pessoas gostam de doce, entendeu? Então ele é uma premissa já que tem falhas aí desde a sua primeira premissa, desde a sua primeira proposição, né? Logo logo ele vai estar errado. E por essa aula é só, né? Quem sabe mais para frente a gente aprofunda mais esse conteúdo, né? Que está ligado também à filosofia da linguagem. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula e eu desejo para vocês tudo de bom e um excelente dia, tarde ou noite. Muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado. Tchau, tchau.